Bom, pessoal, tudo bem? Né? Me chamo Jean Vaz, né? Sou um dos autores desse trabalho, junto com a Elizabeth Rosendo. E a gente vem trazer uma proposta aqui de trabalhar um pouco de como é essa relação do tridimensional com o bidimensional, né? Então, essa transição, a gente nós somos da parte de representação, né? Geometria gráfica, propriamente dito. Somos formados em expressão gráfica pelo UFPE. E a gente traz, né, essa visão um pouco de como explorar o GeoGebra nessa perspectiva de você trabalhar com construções onde a gente explora o 3D e o 2D ao mesmo tempo, e como isso pode ser interessante na perspectiva de levar para os alunos. Então, a ideia desse vídeo é trazer algumas propostas, né, são 3 construções que eu vou manipular um pouco aqui para a gente explorar algumas situações e possibilidades que o GeoGebra acabam abrindo para a gente a partir dos recursos que eles apresentam, né? Então, ó, eu vou abrir a tela aqui. Beleza. Então, essa é a primeira construção, né? A gente tem aqui uma perspectiva cônica e aqui eu tenho, né, uma pirâmide e um plano de projeção. Então, meu centro de projeção está aqui, né? O objeto, ele está antes do objeto, né, em relação ao plano de projeção. Então eu tenho aqui uma ampliação. E isso está acontecendo tridimensionalmente. Então, né? Então isso é todo um processo que acontece tridimensional. Então o aluno ele poderia vir aqui, manipular e observar, né, a posição que ele quisesse para entender o que é que está acontecendo. Então o GeoGebra ele permite que a gente consiga fazer essa observação do que é a representação, né? Então quando a gente fala de desenhos em perspectiva, né, a perspectiva ela é justamente a ideia de você pegar um objeto tridimensional e representar ele num plano bidimensional. Só que esse processo ele é tridimensional, né? O que está acontecendo por trás é um processo tridimensional. Então aqui a gente consegue fazer a manipulação, né, de aproximação aqui do centro de projeção do objeto. Então eu consigo perceber, né, que vou aproximando e minha representação vai crescendo, né, e vice-versa. À medida que eu afasto, ela diminui. Aqui eu consigo fazer a manipulação lateral, né, a manipulação aqui também vertical, né, para trabalhar com diferentes alturas onde eu estou observando o objeto. Então o aluno aqui ele conseguiria testar e ver como esse movimento tridimensional afeta diretamente a representação 2D, que é o que ele vai trabalhar, né? Então aqui também poderia explorar a ideia, né? Deixa eu botar aqui mais centralizado. Pronto. Então, ó, consigo explorar essa ideia aqui, ó, de quando eu tenho meu centro de projeção entre o objeto e o plano, né? Eu tenho uma representação aqui invertida. Quando eu tenho meu centro de projeção depois do plano, né? Então eu tenho uma redução. Então o aluno conseguiu observar esses elementos que muitas vezes fica abstrato para ele, porque ele não consegue ainda montar esse modelo mental e manipular esses elementos, né? E toda essa manipulação de criar esse modelo, de rotacionar e de entender essas propriedades mentalmente é bem complicado, principalmente quando você está trabalhando simplesmente com recursos bidimensionais, né? Quando você está fazendo desenhos em régua compasso, por aí vai. Então, o GeoGebra ele permite a gente fazer essa integração desses dois ambientes, que é bem interessante, né? Então, aqui, por exemplo, eu podia explorar também, né, à medida que meu centro de projeção vai se afastando, até chegar a um ponto que minhas projetantes agora são paralelas. Então, eu transitei de uma projeção cilíndrica para uma projeção cônica para uma projeção cilíndrica, né? Isso? E aí eu também consigo explorar aqui como essa relação muda, né, com o objeto. Então, veja que a distância agora aqui, né, não faz diferença, porque eu tenho uma projeção cilíndrica, né? Então eu posso manipular aqui, ele só dá uma balançadinha aqui do GeoGebra, mas ele não altera mais a dimensão, porque agora eu tenho uma projeção cilíndrica que ele não tem mais um foco, né? Um centro de projeção, e aí eu posso fazer essa manipulação lateral. Então eu consigo fazer com que o aluno observe, explore, ele manipule esses elementos. Então o GeoGebra é muito interessante nesse sentido. E aí sobre a representação, né, cilíndrica, tem essa segunda construção que a gente quer trazer, que ela traz um pouco também dessa proposta. Então, ó, eu tenho aqui uma representação, né, de uma peça aqui diferente, né, um U. Então eu posso vir aqui, eu posso manipular ele no 3D, aproximar, posso testar, posso ajustar a posição dele em relação ao meu plano de projeção. E aí, como eu estou trabalhando com a projeção cilíndrica, veja que a posição necessariamente do objeto não interfere na representação final, ela só está movimentando ele aqui, né, no nosso plano de projeção, mas não está alterando o que está sendo visto no meu desenho. Já quando eu altero a direção das minhas projetantes, eu tenho uma alteração do que está sendo visto. Então, quando eu faço essa manipulação aqui, deixa eu trazer aqui um pouco mais para cima. Então eu faço a manipulação, eu vou vendo, consigo ver mais a parte superior da peça, ou eu faço essa movimentação
horizontal e eu consigo explorar um pouco, né, as vistas laterais da peça. Então, à medida que eu movimento, eu consigo ter essa visualização. Então, isso está acontecendo tridimensionalmente, o aluno consegue manipular e explorar como isso está sendo representado no 2D, então como isso afeta essa representação. Então, o GeoGebra é bem interessante para trazer essa possibilidade. E a última construção, né, que é uma construção que tem um pouco mais de elementos, que a gente vai trabalhar com a ideia do sistema mongiano, né? Então, eu tenho aqui, né, uns planos de projeção. Eu vou ativar aqui o primeiro objeto. Nessa construção, a gente pode até ter a possibilidade de alterar entre os objetos. Então, eu tenho aqui, a princípio, um cubo, né, um paralelogramo, que eu posso manipular aqui suas dimensões, e à medida que eu manipulo essas dimensões, eu consigo observar como isso afeta a minha representação, né? Então, eu tenho aqui o que está sendo colocado na minha vista frontal. Já vou trabalhar mais nessa janela, mas deixa eu explorar um pouquinho aqui. Então, eu consigo manipular aqui, né, o posicionamento, e veja que isso não está alterando as medidas, somente a posição, já que eu estou trabalhando com uma projeção cilíndrica, né? Mas à medida que eu manipulo aqui as dimensões do meu objeto, isso está sendo alterado. E aí eu posso fazer aqui, ó, que é interessante, eu posso fazer todo esse processo do rebatimento, né? Então eu vou rebater meus planos de projeção para igualar eles a esse plano aqui principal, né? Então vou fazer esse movimento aqui através desse controle deslizante, ó. E aí eu consigo ver o que seriam, né, as vistas mongianas, as vistas ortográficas do meu objeto aqui. Então eu consigo explorar isso tanto no tridimensional, então eu consigo rotacionar aqui, entender o que é que está acontecendo, e eu consigo testar coisas. Então eu posso manipular aqui, então eu estou vendo aqui, ó, que eu estou manipulando aqui, isso não está alterando. Eu posso tirar aqui, né, aquela representação ali que era da primeira, para poder ter a visualização. Eu posso manipulando aqui, entendendo o que está acontecendo. Então, todo esse processo aqui de você mesclar o tridimensional com o bidimensional é bem interessante. Nessa aqui eu também tenho como trabalhar isso com a pirâmide, né? Então eu posso trabalhar aqui com a pirâmide, trabalhar com a altura. Então aqui eu consigo observar que quando eu altero a altura, na minha vista superior nada está sendo alterado, né? Porque isso não está sendo visualizado aqui. Eu preciso das outras vistas para explorar isso. Então você começa também a entender a relação dos elementos entre si. Então quando eu manipulo aqui, eu já tenho alteração nessas duas vistas. Então quando eu manipulo, né, na vista, a profundidade aqui, eu tenho alteração na vista superior e na vista lateral. Então você vai entendendo, por exemplo, por que eu preciso das três representações ali das vistas, né, quando eu vou trabalhar dentro desse sistema. Então é uma construção bem interessante, onde o aluno pode manipular, testar. Eu posso vir aqui também trabalhar com o cilindro, né, e aí eu também posso fazer essas manipulações. Então o GeoGebra ele permite, ele de uma forma relativamente fácil, né, para quem está manipulando essa construção. Ela acaba que não é extremamente complexa, mas tem muitos detalhes, são muitos elementos, principalmente essa daqui, né, onde você tem 3 objetos aqui para trabalhar dentro do mesmo arquivo e tudo mais. Mas para o aluno que vai estar manipulando, então para quem vai estar utilizando, isso pode ser um ganho gigantesco nesse processo de visualização, que é uma dificuldade bem grande, nesse processo de entender, de você conseguir manipular objetos tridimensionais e entender essa representação bidimensional que está sendo gerada, né? Então, a perspectiva ela faz esse processo, né? Ela tá simulando o 3D no 2D, e o GeoGebra acaba que ele ajuda a fazer essa transição quando ele nos permite fazer essa visualização do tridimensional e bidimensional ao mesmo tempo e manipular simultaneamente isso, para que a gente possa ver o que está acontecendo. Então, isso permite a gente mostrar para o aluno o que de fato está acontecendo, como está sendo, o que a manipulação dele gera na representação bidimensional. Então, a proposta desse vídeo era essa, explorar um pouco isso. Espero que tenha sido interessante, e aí a gente no dia do evento vamos tirar as dúvidas, né? As perguntas e dúvidas que tiverem aí sobre as construções e sobre como o GeoGebra pode contribuir também nessa questão da representação gráfica e na visualização espacial, beleza? Muito obrigado a todos.